Feliz sábado mais uma vez, né, os irmãos, e vamos aí continuar o nosso assunto dos divertimentos proibidos. Então, nós vimos aqui que os como cristãos, eles devem ser separados do mundo. Mas o que a gente observa é que a igreja está se unindo ao mundo. Aí colocamos aqui as passagens bíblicas em relação a essa questão de abandonar as coisas mundanas. Vimos aí a diferença entre recreação e divertimento. Aí os cinco princípios que diferenciam as duas coisas. Falamos aí e dentre esses divertimentos proibidos estão os esportes, os jogos atléticos, né? Porque ele possui algumas características que afetam o caráter do cristão, como o espírito de competição e rivalidade, egoísmo, orgulho, exaltação, né? A busca do eu. Acontece nos jogos provocações ali entre os jogadores, né? Explosões emocionais, ficam irados, eles criam ofensas verbais e muitas vezes é levado até o xingamento. E aí acontece de ter brigas, discussões e até agressões físicas. E muitas vezes ali nos jogos eles causam lesões uns nos outros. Também a gente viu que os esportes é uma espécie de idolatria, onde os ídolos são os atletas ou os times, né? E que os esportes ele causa divisão nas pessoas, né? É um time contra o outro, então é uma torcida e tem uma outra torcida, né? Uma torcendo para que a outra perca e os times também, né? E muitas vezes nessas torcidas acontecem crimes, né? Como lesões corporais, até assassinatos, né? E crimes organizados, né? Com bandidos mesmo ali criando uma empresa criminosa para poder praticar os seus crimes. Então a gente já vai aí de um ponto ao extremo. Então a gente observa que essas situações elas começam com uma coisa simples que aparentemente não tem que é inocente, mas que vai levar progressivamente a algo pior. Então, nesses esportes, há muita inveja e ciúme ali entre os jogadores, entre torcida, né? Um time que quer ser melhor que o outro, inveja a posição do outro. Então, tem muito disso lá, né? E quando um time ele vence, aí começa a fazer essas festas, um bebedice, glutonaria, coisas que a gente vê que a Bíblia condena. E entre as pessoas acontecem apostas, né? Você vê muitos torcedores ali entre eles, ou amigos, né? Dizendo, aposto tanto que o time tal vai vencer. Aí faz ali uma aposta para poder, entre amigos ali, para que quem vencer levar o dinheiro, né? E também a ganância, né? Tanto que é estimulada entre essas pessoas que apostam, como aqueles que patrocinam esses jogos, né? É muito dinheiro que entra ali, os jogadores são bem remunerados. Então, tudo, são coisas que são promovidas, que os mundanos fazem, que os cristãos não devem se envolver, né? Porque isso vai afetar o caráter. E nós não estamos nos preparando para ter um caráter de semelhança de Cristo. Então, como é que o cristão vai se envolver com essas coisas mundanas e formar um caráter semelhante ao de Cristo? É muito difícil num ambiente desse, né? E aí a gente comentou isso, né, que o caráter do cristão é prejudicado nesses ambientes, nessas reuniões de divertimento. Aí citamos aí as passagens bíblicas falando disso. Dissemos que hoje nós vamos falar sobre os jogos, né? Que o Espírito de Profecia comenta. Então a gente observa que esses jogos, eles são reuniões de divertimento que não têm nenhum proveito para os cristãos. E ao contrário, eles só fazem prejudicar a formação de um caráter perfeito semelhante ao de Cristo. Então, por isso que nós não devemos nos envolver nessas reuniões ou nesses jogos que acontecem aí, que os mundanos participam e os cristãos participam achando que não tem nenhum problema. Mas no campo espiritual existe problemas que são enfrentados, como está comentando aqui, dessas características que os esportes eles promovem. Então, dito isso, nós vamos analisar os jogos, né? Aqui o Espírito de Profecia, ele começa, vou começar colocando os jogos que tem a ver com o jogo de bola. O principal deles é o futebol, né? Deixa eu só colocar aqui. Vou só ler só mais uns textos falando sobre esportes e jogos, para a gente ver que não tem importância isso para o cristão.
E aí eu entro nessa questão do futebol. Aqui na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz: Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então aqui o apóstolo está dizendo aqui que o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade, né, aí que tem a ver com a questão religiosa, é para tudo proveitosa. Muitas vezes é usado aí a desculpa de fazer exercício físico para poder validar o esporte, para dizer, não, que o esporte ele é uma prática saudável, que a pessoa está se exercitando, está fazendo exercício físico. Só que por trás desse argumento de fazer exercício físico, a piedade ela não é proveitosa. Então, fisicamente, nesse caso, não, o exercício físico por si, nesse sentido, ele não tem proveito algum, né? Mas a piedade, sim. Então, o que acontece? Os esportes, com essa desculpa de fazer exercício físico, elas estimulam o quê? O prazer da carne, né? O ego, tudo aquilo que a gente viu ali que o esporte ele causa. Então, por um lado, você beneficia o corpo com exercício físico, por outro lado, você prejudica o exercício espiritual. Então, o que é que adiantou? Você fazer uma coisa e prejudicar, porque tem que ser uma atividade que não afete o campo físico, mental e espiritual. Se beneficia o físico, mas prejudica o espiritual, então essa prática não é boa para o cristão fazer, né? Então, o exercício físico tem pouco proveito nesse sentido, porque o que ali impera é só o prazer, que é uma das características do divertimento. Aqui, ó, Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, né? Então, o cristão ele deve analisar essas coisas, né? Citamos vamos colocar esses dois textos que nós falamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 4 verso 8 que o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade sim. E Gálatas dizendo que não devemos satisfazer as concupiscências da carne, que dentre elas está o divertimento mundano aí dos jogos. Então a gente vai aqui para o Espírito de Profecia, conselhos aos professores, pais e estudantes. Cadê? Maior benefício. Então, conselhos aos professores, pais e estudantes, na página 255. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais a página. Pronto. A gente viu lá que o exercício físico não tem pouco proveito, né? Aí aqui o Profecia fala: o maior benefício não se obtém do mero exercício em si mesmo, como o que se pratica nos esportes. Há certo bem que em estar ao ar livre, assim como no movimento dos músculos. Seja, porém, a mesma quantidade de energia dedicada à execução de uma obra útil, e maior será o benefício. Experimentar-se-á um sentimento de satisfação, pois tal exercício traz consigo o senso de utilidade e a aprovação da consciência pelo dever bem cumprido. Então, aqui nós mostramos na Bíblia, né, que o exercício físico, por si só, como argumento, tem pouco proveito, porque tem que estar de acordo com a piedade, né, com a parte espiritual. Aqui ela também fala, ó, que o maior benefício não se obtém apenas do exercício em si, não, está ali fazendo exercício, como o que se pratica no esporte, né? Como se eu dizendo, não, está praticando esporte porque está fazendo exercício, né? Mas ela diz aqui, ó, que há mais proveito o quê? Que maior será o benefício quando se está ao ar livre, que é de alguns exemplos aí da natureza, né? Assim como o movimento dos músculos, feitos não pelo esporte. Aqui, ó. Seja, porém, a mesma quantidade de energia dedicada à execução de uma obra útil. Ela não vai falar da utilidade, né? E maior será o benefício. Então, usar os esportes, né, com aquelas má características para formar um caráter. E com o pretexto de que está fazendo exercício físico, porque está praticando esporte, ela disse que isso não traz benefício nenhum. O maior benefício é quando se faz exercícios ao ar livre, né, movimentando os músculos, ou atividades que essa energia sendo feita para uma obra útil, né? Aí sim tem. E aí. Oi?
do exercício, por exemplo, tipo, se eu for fazer, por exemplo, uma academia, é certo? Vamos chegar lá. O ambiente da academia é o local que o cristão deve estar? Um ambiente de um show é um ambiente que o cristão deve estar? Um ambiente. Você tem que analisar o ambiente, né? É. Você tem que analisar primeiro o ambiente. Será que o cristão deve estar lá? Não. Então, Porque, eu vou fazer como exercício físico. Será que o ambiente de uma academia vai fazer com que o cristão seja semelhante a Cristo? Será que o que ele vai ver lá vai afetar o seu caráter ou não vai? Entende? Então, é só pensar. É só a gente pensar, né? Se é não é? Esse princípio se aplica a tudo, né? Aqui nos esportes. Eu só tô assistindo o esporte, tô lá, vendo aquelas coisas lá. Pelo contemplar, somos transformados. A gente não viu o texto da Bíblia falando sobre isso? Então, nesses ambientes, o cristão não deve estar. Então, aqui, movimento dos músculos ao ar livre. Posso? Pode, não dá assim, pode, né? Então, aí diz aqui que cadê? Experimentar um senso de satisfação. Aí tem um senso de utilidade e aprovação da consciência. Entendeu? Porque não basta ter apenas fazer pensando na saúde, porque faz exercício físico, mas a consciência, o discernimento espiritual está sendo afetado. Então não tem benefício essa atividade. Porque você se beneficia de uma coisa, mas em outra você prejudica. Tem que ser uma atividade que não prejudique você em nenhum aspecto. Isso, por exemplo, dos esportes, que ele está colocando aqui. Uma parte beneficia porque está fazendo exercício físico. Mas o exercício físico por si só, porque está praticando esporte, isso não pode ser apenas o único critério. E a consciência, como é que fica? A consciência moral, das coisas que você presencia e vê ali, e até pratica, a mesma prática dos mundanos. A sua consciência é afetada, a sua consciência cristã. Então não tem como participar dessa atividade. Deus é esquecido e a pessoa pratica as mesmas coisas que os mundanos. Quer dizer, comete pecado, os mesmos pecados que os mundanos, quando participam dos esportes, dos jogos. Então, teve saúde e faz exercício físico, mas na parte moral foi prejudicado. Começa a praticar imoralidades ali junto com os mudanças, acha normal, que é um jogo, é uma brincadeira, e a consciência não é despertada. Deus é esquecido, comete os pecados dos mundanos, e aí cumpre a profecia, que os adventistas estão seguindo o caminho dos mundanos. Satanás, ele é muito astuto, ele vai colocar uma coisa para dizer aqui, não, é exercício físico. Mas por trás está fazendo você cair espiritualmente com outras coisas que você não está vendo. ele volta. Os jogos faz isso. Ah, não, o jogo está desenvolvendo raciocínio, mas por trás está fazendo o cristão transgredir outras coisas que ele não está enxergando. Ele só está enxergando o raciocínio lógico, está desenvolvendo a mente, ali ocupando a mente, está fazendo exercício físico. Então, Satanás ele é muito inteligente para poder fazer as pessoas caírem. E quem não tem discernimento espiritual cai, achando que é uma prática inocente. Ele vai parecer para as pessoas como sendo uma coisa boa. Não, é bom, aqui, ó. Tá trabalhando a mente, tá trabalhando o corpo, mas por trás tá fazendo você transgredir a lei de Deus. Que nem quando ele entrou na serpente, né? Aqui, Eva, o fruto, ele vai trazer conhecimento para você. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva olhou, é um benefício, né? Mas por trás tinha o quê? Uma desobediência ao mandamento de Deus. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas dessa aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. Então veja que Satanás sempre coloca um benefício, para você só enxergar esse benefício e não ver que você está transgredindo a lei de Deus. Porque ele tem que enganar. Como é que vai enganar? Colocando na frente uma coisa boa para você focar só nisso e esquecer o resto. Mas aí, a gente está aqui abrindo aqui esse tema para mostrar que não é só o que ele coloca na frente para enxergar. Existe algo por trás, que ele está querendo dar uma rasteira nos cristãos e eles não percebem. Isso acontece em várias coisas da vida, não é só aqui os esportes é um exemplo, os jogos, né, é um exemplo, mas nas outras coisas também, que a gente vai ver aqui, né? E que ele também já comentou. Então a desculpa de usar exercício físico para a prática de esportes, ou um jogo porque está trabalhando na mente ou o corpo, isso é só uma desculpa porque por trás você está transgredindo a lei e algum outro aspecto da lei está descumprindo. Então tem que ter muito cuidado, porque tem que ter um senso de utilidade, mas também que a consciência não seja afetada. A consciência cristã, né? Para os que têm discernimento espiritual, os que não têm, vai achar uma prática inocente e vai continuar fazendo aquilo. Mas os que têm discernimento não podem se envolver com essas coisas. Então nós estamos aqui estudando para trazer essa consciência de que isso são práticas mundanas, aparentemente inocentes, mas não é.
Outro texto aqui do Círculo de Profecia. Fundamentos da educação cristã e não são essenciais. Pronto, Fundamentos da educação cristã na página 198. O estudo diligente é essencial, bem como o árduo trabalho diligente. Que está falando do quê? Da utilidade, né? Os jogos não são essenciais. Está vendo que não é. Está crescendo entre os alunos a influência de sua dedicação a diversões, até converter-se num poder fascinante e sedutor que neutraliza a influência da verdade sobre a mente e o caráter humano. Um espírito bem equilibrado não é obtido em geral pelo devotamento a faculdades físicas a diversões. Mais uma vez, eu colocou aqui, né? Então, para ter um espírito equilibrado, não é só se dedicando apenas a coisas físicas para diversões, como os jogos, porque eles não são essenciais para isso, né? Então, a desculpa não tá fazendo exercício físico com jogos, né? Que é uma diversão. Não traz um espírito equilibrado. Não traz. Ele faz o quê? Ele neutraliza a influência da verdade sobre os outros e sobre a mente daquele que pratica, né? Fala aqui, ó, do caráter humano. Neutraliza a mensagem de chegar até outros e ainda afeta o caráter da pessoa. Com a desculpa que está devotando ali, ó, as faculdades físicas a essas diversões. Aí ela vai trazer novamente a utilidade. O trabalho físico associado ao esforço mental com o fim de ser útil é uma disciplina na vida prática, dulcificada continuamente pela lembrança de que está habilitando e educando a mente e o corpo, que está fazendo de forma saudável, né? Para executar melhor a obra que é desígnio de Deus que os homens em diversos setores. Então veja que a atividade física, quando ela é feita da maneira correta, ela educa, trabalha a mente e o corpo. E o espírito, né? Aí diz, quanto mais perfeitamente vou subir aqui. Quanto mais perfeitamente entenderem os jovens como efetuar os deveres da vida prática, tanto mais vive e salutar o seu gozo diário por serem úteis aos outros, porque esses jogos eles tiram esse prazer, né? A mente assim educada desfruta o esforço físico na vida prática e se expande. E mediante a cultura e o preparo, torna-se bem disciplinada e ricamente provida para prestar serviço adquirindo além disso o conhecimento essencial para ser um auxílio e bênção aos próprios jovens e aos outros. Pense e diga a cada aluno: eu estudo e trabalho para a eternidade. Podem aprender a ser pacientemente laboriosos e perseverantes em seus esforços combinados de trabalho físico e mental. Que dispêndio de energia é envidado em vossas partidas de futebol, que aqui é o texto que eu ia ler sobre futebol, né? E outras invenções de caráter gentílico ou mundano, exercícios que não beneficiam pessoa alguma. Então, partida de futebol não beneficia pessoa alguma. Exercícios que não beneficiam pessoa alguma. Como ela citou lá em cima, né, que no outro texto, né, que a prática de esporte por si só não tem benefício nenhum. Aqui ela colocou práticas de partida de futebol e outras invenções nesse sentido, que é de caráter mundano. São exercícios que não beneficiam pessoa alguma. Aplicar as mesmas energias na execução de trabalho útil, aí de novo eu falo da utilidade, que não afeta o campo espiritual. E caso não vos será mais agradável enfrentar o registro de vossa vida no grande dia de Deus, aqui ela citou os jogos e ali embaixo ela citou o futebol, né? Então veja que não se proíbe os cristãos de fazer exercício físico. Exercício físico é saúde, né? Inclusive, ele é um dos últimos remédios. Quais são os últimos remédios? Água, ar puro, luz solar, descanso, exercício. Aí tá aí que é um dos remédios. Regime conveniente, confiança em Deus. Então, tem outra coisa que eu esqueci, parece que são oito, né? Mas o exercício físico, ele é um dos remédios de Deus. Então, ele traz saúde. Então, Satanás, ele vai dizer o quê? Exercício físico, ó, saúde. Ele vai mostrar aqui a maçã, ó,
o fruto que a Bíblia não fala que é a maçã, né? O fruto aqui, ó, vai dar o conhecimento do bem e do mal. Então, ele usou um dos remédios de Deus, que é o exercício, aqui, ó. É um dos remédios de Deus, exercício físico. O esporte, ele vai promover isso para vocês, cristãos. Podem praticar, não tem problema nenhum. É uma prática inocente. Mas por trás vem a transgressão da lei. Então, aqui ela falou que dos jogos, nesse sentido, né? Dizendo que não são essenciais. E aí, dentre esses jogos, ela colocou o futebol lá embaixo, que é como a gente viu, né? Que não serve para. Que não tem utilidade nenhuma, não vai beneficiar pessoa alguma, colocou lá. Partidas de futebol. Então, já que falamos do futebol, já vamos entrar nele, né? Jogos, tem vários jogos com bola que o Espírito de Profecia fala. Mas um desses jogos é o futebol. Então vamos lá. Qual é mensagem aos jovens? Geralmente esses textos que falam isso é mais voltado aos jovens, né? Aqui, mensagem aos jovens. Ah, mas tem adultos que jogam, né? Mas aqui ela volta mais para os jovens. Não deixa de ser jovem, né? Jovens adultos jogando bola. Primeiro a gente vai olhar as categorias que tem aqui no Espírito de Profecia. Aí depois te expande para as outras, né? Que vai obedecer o mesmo princípio. Deixa eu ver aqui, mensagens aos jovens, opinião geral. Deixa eu ver se ele acha assim. Achou. Mensagem aos jovens na página 198. Aí, o subtítulo: Trabalho manual e os esportes. Então diz aqui, a opinião geral é que o trabalho manual seja degradante. Todavia, os homens se exercitam tanto quanto lhes apraz nos jogos com bola, ou em competições pugilísticas. Boxe, né? Seria o pior. É. Por serem olhados como pessoas que se degradam. Então, muitas vezes, está dizendo aqui que a opinião geral é que o trabalho manual é degradante, na época dela, né? E dizendo que os jogos com bola não são. Quer dizer, o trabalho árduo, manual é degradante, mas jogar bola não é. Aí ela continua dizendo, ó, Satanás deleita-se quando vê seres humanos empregando as faculdades físicas e mentais naquilo que não educa, não tem utilidade, não os ajuda a ser uma bênção aos que necessitam de seu auxílio. Então, esses jogos esportivos de futebol, diz que quando eles são praticados e são olhados como coisas que não degradam a pessoa, Satanás se deleita quando vê isso. As pessoas fazendo lá, empregando as suas faculdades físicas e mentais, né? Trabalhando o corpo, trabalhando na mente nesses jogos, naquilo que não educa, não tem utilidade, não os ajuda a ser uma bênção aos outros. Ela continua dizendo: enquanto os jovens se tornam hábeis, destituídos de valor, para eles e para os outros, Satanás joga a partida da vida por sua alma, tirando-lhes os talentos dados por Deus e substituindo-os por seus próprios atributos maus. Não é isso que acontece? Que a gente viu? Os atributos de Satanás são colocados nesses jogadores. Então, aqueles talentos que Deus deu para que pudesse usar para auxiliar os outros na salvação são substituídos pelos atributos de Satanás, que é colocados neles. Ao invés de ter os atributos de Deus, agora eles vão ter os atributos do inimigo. E não é isso que a gente viu quando a gente analisou as características dos esportes, o que é que eles causam? É sua tentativa levar os homens a passarem por alto a Deus, buscam ocupar-lhes e absorver-lhes tão completamente a mente que o Senhor não encontra lugar em seus pensamentos. E eles nem percebem isso, que eles estão se esquecendo de Deus para praticar essas coisas. Quando eles fazem isso, eles se esquecem de Deus, dos seus pensamentos. Ali não está pensando em Deus, está fazendo, tá pensando ali em agradar o homem, agradar o eu, né? Aí os atributos de Satanás são impresso nessa pessoa. Cadê? Não se encontra lugar. Então, o Senhor não se encontra lugar em seus pensamentos, nem quer que o povo conheça a seu Criador. E fica bem satisfeito se pode pôr em funcionamento jogos e representações teatrais que por tal forma confundam os sentidos dos jovens, para que Deus e o céu sejam esquecidos. Então, tem cristão em todos os lugares, né? Tem cristãos mundanos que praticam as coisas mundanas e diz cristão. Não tem os cantores também da música lá, faz tudo que é errado, sou cristão, né? Isso, os cristãos oram lá.
Os jogadores, isso, mas aquilo ali, aquela oração ali, Deus não aceitou, né? Que estão praticando coisa que é desagradar a ele, como é que ele vai aceitar aquela oração ali numa partida de futebol? Ou, por exemplo, os cantores que vão cantar as músicas mundanas lá, eles se juntam lá atrás no camarim, fazem uma oração pedindo a Deus lá, proteção, sei lá o que for, aí vai cantar a música de Satanás. O que é que adiantou? Então é sob o pretexto de ser, sob a capa do cristianismo, não diz aí a profecia que Satanás ele engana? Não, quem tá jogando ali são os cristãos. Você pode jogar, se é cristão, você pode jogar com eles, porque são tudo cristão. Pastores. Então faz exercício físico ali, ó, praticando aquele esporte. Pode ir lá, não tem problema não. Só tô jogando bola. Uma prática inocente, né? Aparentemente. Então isso confunde. A pessoa que não tem discernimento, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E quando ela tá envolvida nisso, é que ela não consegue mesmo. Já tá achando aquilo ali natural. Então essas práticas de jogos, né? Elas confundem as pessoas. Quando a gente tava, por exemplo, praticando essas coisas, né? Quando eu jogava bola também, né? Até jogava bola com os irmãos da igreja. Eu achava aquilo normal. Pra mim não tinha problema nenhum. Mas hoje, com a mente que eu tenho, o discernimento que eu tenho hoje, já não é mais normal. Eu praticava porque eu não sabia, mas hoje eu sei. Então a mente dessas pessoas é confusa, não consegue discernir as coisas certas das coisas erradas. E aqui novamente ela coloca isso, né? Que a gente eu ia até em outro texto falando sobre que esses que chamam os chamarizes de Satanás, né? Que chamam para poder, vamos, fulano, vamos participar disso aqui. É porque eles não têm, são professos cristãos superficiais, na religião e no caráter. Ela disse, eu tirei esse texto, né? Dizendo que eles não têm discernimento. Por isso que ele faz essas coisas, né? Então aqui ela colocou de novo. Essa confusão de sentidos. A pessoa não consegue discernir se é correto fazer aquilo ou não. Então, quando ele estava envolvido nisso, a gente não tinha esse discernimento. Então, a gente tanto faz, vamos jogar bola. Vamos, fulano, não, o pessoal adventista ali vai jogar bola depois do JA. Aí aqui ia lá. Ou vai ter a social e vier para social. É coisas que a gente achava natural. É uma prática inocente, mas na verdade aquilo ali é uma prática mundana. Só que foi colocado na capa do cristianismo, né? Não, a gente vai fazer uma oração aqui para começar a partida, para ninguém se agredir aqui, ninguém falar mal do outro. Aí quando jogava, pronto, aí falava. Então é a mesma coisa do jogador de futebol, né? Que fala nos bastidores, faz oração, mas vai jogar, pronto. Comete tudo aqui que é tirando naquela lista dos esportes. De competição causa tudo isso aí. Então é só uma desculpa que se dá para poder depois transgredir a lei de Deus. A gente observa aqui que a cada texto que a gente lê, o Espírito de Profecia vai dizendo isso, né? Que é o que acontece nos jogos. Vou ver aqui outra passagem. Essa aqui foi mensagem ao jovem, né? A outra é essa aqui, orientação da criança. E muitas vezes esses jogos fazem até o jovem desobedecer aos pais. Fulano, você não estudou hoje, vai estudar? Não, vai jogar bola. Não, pai, faz isso. Ele vai. Bom, Vai embora. é. Que espírito é esse, né? Da Que, obediência. que, que move essas pessoas com jogos? Feita desobediência. Cadê? Trabalho doméstico. Orientação da criança na página 337. Vamos dizer aqui, todos os dias há um trabalho doméstico a fazer. Aí um exercício físico. Cozinhar, lavar pratos, varrer e tirar o pó. Mãe, já ensinaste vossas filhas a cumprir esses deveres diários? Seus músculos necessitam de exercício. Ah, é um tipo de exercício. A varrer a casa. Em vez de se exercitarem pulando, jogando bola ou croquet, né, que é uma modalidade de jogo lá dos Estados Unidos, com bola, tenha seu exercício algum propósito, para uma utilidade, hein? A gente observa que sempre vai ter essas coisas aqui, quando ela fala de recreação e divertimento, sempre faz uma diferença, né? Aqui ela faz essa mesma diferenciação, mas com outras palavras. Outro texto. Mensagens escolhidas, volume 1. Jogo de futebol. Deixa eu ver se é isso aqui. Então, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 125. E diz: quando os alunos da escola foram para os seus jogos de competição e de futebol, vendo que o contexto aqui é jogo de futebol como competição, então aqui, jogo de futebol. Então, quando os alunos da escola foram para os seus jogos de competição, que aí você coloca vários, né? E aí, dentre eles, ela colocou aqui o jogo de futebol. Quando se absorveram na questão do divertimento, futebol é divertimento proibido, né? Aí diz aqui, ó, Satanás
achou boa ocasião para neutralizar o espírito de serviço do agente humano. Lembra que no outro texto ela disse que quando se envolve em jogos de futebol, jogo de bola, Satanás ele neutraliza a verdade e substitui o talento, os atributos de Deus daquela pessoa que Deus deu e coloca agora os seus atributos. E aqui ela fala com outras palavras. Satanás agora acha uma boa ocasião nos jogos de futebol para neutralizar o Deus. Neutralizou o Espírito de Deus, fez o quê? O Espírito de Deus é não que convence do pecado, da justiça e do juízo. Neutralizou o Espírito de Deus, não tem mais discernimento. É por isso que ele não tem discernimento, os que se envolvem com jogos de futebol. Porque o Espírito de Deus foi neutralizado por Satanás. É por isso que ele não consegue discernir. A gente fala, mas ele acha que não tem nada a ver e fica lá na prática do jogo de futebol. Então o Espírito de Deus se retirou dele. Foi neutralizado. Satanás tomou conta dele agora. É nessas ocasiões que Satanás acha a oportunidade para poder neutralizar o Espírito de Deus nessa pessoa que joga futebol. Aí ela continua dizendo, ó, houvessem os professores como um só homem cumprido seu dever, houvessem compreendido sua responsabilidade, houvessem eles se colocado em independência moral perante Deus, houvesse usado a capacidade que Deus lhes dera, segundo a santificação do Espírito pelo amor à verdade, e teriam tido força espiritual e divina iluminação para ir avante e mais avante, e acima da escada do progresso em direção ao céu. É evidente que eles não apreciaram, nem andaram na luz, nem seguiram a luz do mundo. É evidente, não é? Depois dessa análise que nós vimos aí na Bíblia e na prática dos esportes e agora no Espírito de Profecia, é isso que acontece no campo espiritual. O Espírito de Deus não fala mais com aquele adventista que está no jogo de futebol. Ele é neutralizado. E ainda chama os outros a participar. Quer dizer, ele está sendo usado como um agente de Satanás para enlaçar os outros também junto com ele. Aí a pessoa tem que, se ela tiver discernimento, ela vai fazer o quê? Vai ter que ter força espiritual para resistir. Ah, vai ter um jogo ali, vamos lá? Não, vou não. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Aí já é uma forma de pregar para ele, né? Para que a mente dele possa ser despertada e aí o Espírito de Deus possa falar com ele e ele poder ou aceitar a mensagem ou resistir a ela. Então tudo isso aí tem a ver com o campo espiritual, só que as pessoas não enxergam o campo espiritual, só enxergam o campo físico. E olha o que Satanás apresenta e acha aquilo natural. Outro texto aqui, ó. Deixa eu ver aqui esse livro que eu não sei a sigla. Vou ver se é Fundamentos da Educação Cristã. Não, é Fundamentos do Lar Cristão. É parecido, né? Fundamentos da educação cristã e fundamento do lar cristão. Fundamentos do lar cristão. Isso é aqui. Fundamento do lar cristão na página 156. Aí o título é Esportes Atléticos. Diz aí, ó. Os estudantes devem fazer exercício vigoroso. Poucos males há que devem ser mais temidos do que a indolência e a falta de um objetivo. Não obstante, a tendência da maior parte dos esportes atléticos é assunto de ansiosa preocupação por parte dos que levam a sério o bem-estar da juventude. Esse tema deve ser levado a sério, porque a causa a preocupação pelo bem-estar da juventude. Por isso que ele está aqui estudando, né? Os professores ficam incomodados ao considerar a influência desses esportes, tanto no progresso do estudante da escola, como no seu êxito na vida posterior. O que os esportes eles causam, né? Nos estudantes, que até a gente comentou aqui. Os jogos que ocupam tanto o seu tempo, lhes desviando o espírito do estudo. Como eu comentei, né? Fulano, vai estudar, você não estudou hoje? Não, vou jogar bola. Aí gasta muito tempo, gasta horas ali no jogo, ao invés de fazer as tarefas de casa, né? Então, o esporte causa isso. Sobre aqui, desviando do espírito de estudo. Então, os jogos que ocupam tanto o seu tempo, eles estão desviando o espírito do estudo. Não estão ajudando os jovens a se prepararem para o trabalho prático e ardoroso da vida. Sua influência não tende para o refinamento, generosidade ou verdadeira varonilidade. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como futebol americano, agora aqui eu colocou futebol americano, né? Que é um outro tipo de futebol lá nos Estados Unidos.
Então, alguns divertimentos populares como o futebol americano e o boxe têm se tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O ao domínio, o orgulho de mera força bruta, o descaso da vida e às vezes em alguns casos, né, de características, né, estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que nos apavora. Deixa eu ir até aqui. Diz que futebol, boxe e outras coisas, né, têm se tornado escolas de brutalidade. Não é? Quando a gente vê na televisão partidas de futebol, não é uma escola de brutalidade? Um batendo no outro, o outro cai no chão, uma da rasteira, o outro cai no chão. Aí muitas vezes, aqui no, tô falando do futebol normal, mas o futebol americano também, né? Quando joga a bola, né? Lá em cima, os outros da equipe vão impedir que o outro pegue que o outro avance com a bola até o fim, né? Aí empurra para o outro cair, né? É uma escola de brutalidade. Os esportes têm isso, né? Por isso que eu coloquei aqui quando a gente analisou os esportes, quando a gente falou de, aqui ó, aqui no tópico 5 ó, brigas, agressões físicas e lesões. Os esportes têm isso, né? Então quando ela falou aqui de que é uma escola de brutalidade, tá falando dessas situações, de briga, de agressão física, de lesionar o outro, né? Empurrar, bater, chutar. Então, tudo isso aí é uma escola de brutalidade. Então, você vê que ela já citou, a gente já citou isso, analisando os esportes como acontecem hoje, aqui na Bíblia, e aí só está confirmando, o Espírito Santo só está confirmando o que acontece na prática, né? Que a gente já analisou aqui, só que com outras palavras. Então, desses divertimentos populares, né, são escolas de brutalidade que estão desenvolvendo as mesmas características desenvolvidas nos jogos da antiga Roma. Nos Jogos Olímpicos que tem, que tem lá nos tempos do Império Romano, desenvolvia essas mesmas coisas de brutalidade, né? Aí, e as más características, né? Amor ao domínio, orgulho, que os Jogos Atléticos promovem isso, né? Que tem a ver com os Jogos da antiga Roma, estão exercendo sobre a juventude um poder desmoralizador que os apavora. Então você vê que aqui está colocando vamos dizer, a formação de um mau caráter, né? Amor ao domínio, orgulho, primeira força bruta, culto ao corpo, né? Idolatria ao corpo, que faz exercício físico para poder ficar olhando para o corpo, né? Descaso da vida. Então, o orgulho, o amor, o domínio, tudo isso tem a ver com acho que foi a segunda característica que a gente colocou aqui, não foi? Que é o egoísmo, o orgulho, exaltação, né? Do eu. Ela só está dizendo características que a gente já analisou aqui. Então, parei para gente analisar essa parte que a gente leu, né? Que a gente já comentou e aqui estava comentando com outras palavras. Aí ela continua dizendo: outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis. Não é que eles não sejam reprováveis, eles são menos, por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor, o prazer, que é um divertimento, né? Amor, prazer, alimentando assim o desinteresse pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. É isso que os esportes também causam no jovem, né? Tendem a destruir a graça pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Cadê? Prazeres tranquilos. Dessa maneira, abre-se a porta para a dissipação e desregramento, com os seus terríveis resultados. Não é isso que causa dissipação, desregramento. Poderia escrever tudo isso aqui, né, lá no aqui no nossos tópicos, né, que tá fazendo aqui, né? O que o futebol causa? Desinteresse das práticas da vida útil, é uma escola de brutalidade, não educa, não serve de bênção e auxílio para os outros, causa dissipação, e o que mais que ela disse? Que tirou até agora? E desregramento, não respeita as regras de casa quando você pertence ao pai, né? Deixa tudo e vai jogar bola. Vou colocar uma lista aqui do que acontece aqui no futebol, né? Só tô lendo aqui para os irmãos verem o que tá escrito, né? Quer que eu escreva tudo isso que eu falei, que a gente já leu até agora? Eu tô repetindo aqui para vocês verem o que a gente já leu falando sobre essas coisas, né?
E terríveis são os resultados. Então vamos ler mais um texto. Agora sim, saindo do fundamentos do lar cristão para fundamentos da educação cristã. Deixa eu fechar aqui esses livros, que são muitos. Voltar aqui para fundamentos da educação cristã. Chutar futebol. E na página 195. Sede sóbrios e vigilantes, disse Jesus, né? Não enxutar futebol e adestrar-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão embrutecer-se de mortificação ao refletir sobre isso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sim, ele está em vosso pátio de recreio, observando vossas diversões, agarrando toda alma que se acha desprevenida, lançando suas sementes em mentes humanas e controlando o intelecto humano. Por amor a Cristo, fazei uma parada no colégio de Battle Creek e considerai o efeito sobre o coração, o caráter e os princípios dessas diversões copiadas dos costumes de outras escolas. Então, quer dizer que o colégio adventista na época de Ellen White não tinha essas práticas. Os administradores do Colégio Adventista vê que as outras escolas tinham esses esportes que envolvia os jovens, eles copiaram esse modelo e começaram a aplicar no Colégio Adventista. E ficou até hoje no Colégio Adventista. Vem daí de onde veio? Dos mundanos, a parte de futebol veio dos mundanos, para dentro do meio adventista, sendo implantado aqui nas escolas. Vocês sabiam disso? Pois é. Tendes estar tende estado progredindo firmemente nos caminhos dos gentios, dos mundanos, e não segundo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Satanás está no terreno da escola. Forte, né? Satanás está lá. Acha-se presente em cada exercício na sala de aula. Os alunos cuja mente ficou profundamente excitada com os jogos não se encontram na melhor condição para receber a instrução, o conselho e a repreensão, que encerram a maior importância para eles nesta vida e para a vida imortal. E aí, tremendo esse texto, né? Então foi Satanás que se implantou dentro da igreja. Ali no Colégio Adventista, quando colocou os esportes, e aqui dentre eles está falando aqui do futebol, né? Adestrando os jogadores lá nas habilidades futebolísticas, né? Para que eles pudessem alimentar o orgulho, todos os atributos de Satanás, né? Nessas pessoas aí. E aí se esquecem de Deus, quando eles deveriam mortificar os prazeres da carne. Estão alimentando os prazeres da carne. Aí o Colégio Adventista da época copiou das outras escolas esse modelo de esportes, de chutar futebol que colocou ali, né? E aí Satanás entrou na escola e disse que não estão agindo firmemente, estão progredindo firmemente no caminho dos mundanos, né, dos gentios, e não segundo o exemplo de Cristo. E por falar do exemplo de Cristo, vamos falar do texto que ela fala de Jesus, né? Quem joga bola não está seguindo o exemplo de Cristo. Não tem um texto que ela fala sobre isso? Acho que aqui também, Fundamento da Educação Cristã. Aqui, ó, não, Fundamentos da Educação Cristã ainda. Página 198. Ela diz aqui que foi o texto que eu já li para os irmãos, quando a gente falou sobre esse assunto. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a quê? Jogos ou diversões. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado seus discípulos a empenharem-se em diversão de futebol ou jogos de competição, a fim de fazer o quê? Exercício físico. Não, ele está jogando bola porque está fazendo exercício físico. Jesus não ensinou isso aos discípulos, porque isso é contrário ao evangelho. Por isso está dizendo isso. Então, observe que já é outro texto que ela está falando aqui, que a desculpa para praticar esportes,
para fazer, praticar o futebol aqui no caso, é o que é a desculpa? Fazer exercício físico, não é? São desculpas, ó. Ele não tem ensinado seus discípulos a empenharem-se em diversão de futebol, jogo de competição, a fim de fazer exercício físico, ou em representações teatrais. Aqui falando do teatro, né? No entanto, Cristo era o nosso modelo em todas as coisas. Como é? Sim, então, ela tá falando assim, porque ela tá colocando, ela tá aplicando o princípio. Aqui, ó. É porque muitos focam aí no futebol, mas existe o princípio do porquê não praticar futebol. O fato de, por exemplo, na época de Cristo não ter futebol, não quer dizer que eu possa fazer, praticar hoje futebol, porque no tempo de Cristo não tinha. Não é esse o sentido do texto. Aqui está descontextualizando o texto, que a gente leu já numa outra parte lá, dizendo o que é que está se referindo ao futebol, o porquê, e aqui está colocando nesse sentido. Se fosse algo para um cristão praticar, Cristo falaria alguma coisa que desse alguma brecha para dizer assim, ó, você pode praticar futebol, mas Cristo não ensinou nada disso. Entendeu? É nesse sentido que ela está querendo colocar aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu dizer aqui, ó, Cristo ele não havia dedicado tempo a jogos e diversões. Ela colocou o princípio, jogos e diversões. Aí, dentre esses jogos, aí ela foi especificar o futebol, que é um desses jogos, ou como colocou aqui, né? Diversão de futebol ou jogos de competição. Ela tá pegando o princípio bíblico e tá aplicando no caso específico. Porque se fosse algo que um cristão devesse praticar, Cristo ia falar alguma coisa, ensinar aos discípulos que isso seria permitido. Não ia ter um texto direto, ó, pode jogar futebol, mas teria alguma fala de Jesus que ia dizer assim que era permitido fazer isso. Mas se a gente observa lá no texto da Bíblia, não tem esse sentido. Quando a gente pega o texto da Bíblia e compara com os jogos atléticos aqui, que é o futebol, por exemplo, a gente vê jogos de competição, a gente vê que fere a palavra de Deus. Então, isso não é para ser seguido pelos discípulos de Cristo. Ele está querendo dizer, em outras palavras, né? Ela está pegando o princípio, se envolver em diversões proibidas pela palavra, e citou aqui o exemplo do futebol. Ela está querendo dizer o seguinte, ó, não permitiu vocês participarem de jogos e divertimentos proibidos. Em outras palavras, está querendo dizer isso. E dentre esses jogos e divertimentos proibidos está o futebol ou os outros jogos de competições. É esse o sentido. Aí, os que querem defender o futebol, dizendo, ah, essa galera tá aí tá falando errado, isso aqui que no tempo de Jesus não tinha nem futebol. Aí os que não entendem o texto, aí isola o texto, né? Porque é sempre assim, isola o texto e aí cria um pretexto, cria uma desculpa. Você não pode isolar o texto, tem que ler o texto todo para entender o contexto. Senão a gente vai tirar o sentido do texto que está sendo colocado aqui. O foco da irmã White não é dizer que lá no tempo de Cristo não tinha o jogo de futebol e que por não ter ensinado aos discípulos não pode praticar hoje. Não é esse o sentido. Você está querendo colocar que é o que a gente vem lendo, né? Que Cristo ele não se envolvia em divertimentos proibidos, ele se envolvia em recreações. Não foi, a gente não viu aqui o exemplo de Cristo? Se envolvendo em recreação, ia ter contato com a natureza, ia conversar com o pai. Se viu lá o exemplo de recreação e viu Cristo praticando isso, né? Ajudando o pai na carpintaria. A vida de Cristo não é para se envolver em jogos e diversões proibidas, né? Como o futebol. Então, quando eu dizer aqui, Cristo não ensinou isso aos seus discípulos, quer dizer, não tem nada na palavra de Deus que permita vocês fazerem isso. É esse o sentido que ele está colocando aqui, né? Com o quê? Com a desculpa de fazer exercício físico, que é o que eles falam. Tá? Então, os que defendem o futebol vai querer deixar o texto desse modo, como você está dizendo. Mas esse não é o sentido do texto aqui. Tem que analisar o contexto que está falando. E é esse o contexto. Como é que se entende a Bíblia? Não um pouco aqui, um pouco ali. Como é que se entende o Espírito de profecia? Do mesmo jeito, eu não vi aqui as regras de interpretação do Espírito de profecia, um pouco aqui, um pouco ali. Você tem que reunir os textos, tem que ler tudo para você entender aqui o sentido que ela está colocando aqui nessa frase isolada que eles pegam, para dar o sentido que eles querem. Né? Quando o sentido que é colocado aqui não é esse que eles dizem lá fazer que não tem problema fazer jogar futebol. Então, os adventistas que fazem isso estão torcendo o texto dos testemunhos, né? Então, é esse aí o sentido que fala quando ela fala de Jesus como nosso modelo e que ele não permitiu que os cristãos participassem desses jogos ou diversões. Vamos aqui para o lar adventista. Deixa eu ver aqui. Toda recreação. Então, Adventista na página 457. Aqui, por falar em desculpa, vou ler esse texto aqui que também usa, né?
ou pode usar. Aí, ó, toda diversão que puder desempenhar pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus não será perigosa. Olha aí. O jogador de futebol lá, né? Vamos fazer oração aqui, pedir a bênção de Deus e aí não vai ser perigoso. Será que é assim? Parecido com aquela passagem da Bíblia, né? Que se você orar sobre o alimento, né? Aí não vai prejudicar você. Mas não é o sentido também aquele. Então, assim, você pegar com uma carne ou um veneno, fazer uma oração ali e comer, né? Aí não vai fazer mal, né? Então não é por aí, não é esse sentido, né? Aqui também não. Mas aí pode até pegar esse texto aqui para querer dizer isso, né? Quando for praticar os esportes. Não, toda vez que a gente vai praticar os esportes, a gente que é cristão, a gente faz uma oração, pedindo a Deus, né? Para que dê tudo certo lá, né? Que não tenha confusão, não sei o quê, né? Então, não é isso que os cristãos fazem, como vai jogar bola também, mas não tem validade isso não. Existe um contexto para ser isso. Quando se faz oração, tem que ser uma prática que Deus aprova, porque se for uma prática que Deus não aprova, o que é que adianta a oração? É. Como é que diz lá, Provérbios, quando fala de oração? Os que abominam a lei, até a sua oração, os que desrespeitam a lei, até a sua oração será abominável. Então, se é uma pessoa que transgride a lei de Deus, como é que essa oração vai ser abominável? Deus não vai aceitar, né? Então, essa diversão aqui que ela está falando é uma diversão lícita, é uma recreação. Então, toda diversão em que puder desempenhar-se pedindo a elas com fé a bênção de Deus não será perigosa. Mas aqui está falando da recreação. Aí agora outro lado. Mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração, ou tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Então, uma faz você lembrar-se de Deus, a outra faz a pessoa esquecer-se de Deus. Uma faz obedecer à lei de Deus, a outra faz transgredir a lei. Então, está colocando aqui a recreação e o divertimento, o efeito que cada uma causa, né? Então, aqui é o sentido que se fala. Aí, aqui embaixo, ó, recreações que incapacitam para os deveres comuns. Somos daquela classe que crê ser nosso privilégio em cada dia de nossa vida glorificar a Deus na terra, que não devemos viver neste mundo meramente a nossa própria diversão, para meramente agradar-nos a nós mesmos. É o que o esporte faz, ó. Aqui nos achamos para beneficiar a humanidade e ser uma bênção para a sociedade. E se permitirmos a mente soltar-se naquela corrente inferior em que giram os pensamentos dos que buscam simplesmente vaidade e extravagância, aos sentimentos que acontecem, né? Como podemos ser um benefício à nossa raça, à nossa geração? Como se essas práticas alimentam isso, esses defeitos de caráter? Como ser uma bênção à sociedade em volta de nós? Não podemos inocentemente condescender com qualquer diversão que nos inabilite ao mais fiel desempenho dos deveres usuais, que é a outra causa que faz o esporte, o jogo de futebol. O bem-estar da alma não deve ser posto em perigo pela satisfação de qualquer desejo egoísta. E devemos evitar toda recreação que de tal modo fascine a mente com os deveres comuns da vida, pareçam insípidos e desinteressantes, que é isso que faz. Pela condescendência com tais divertimentos, a mente se confirma numa direção errada. E Satanás perverte de tal maneira os pensamentos que o erro chega a parecer é ou não é. É assim que ele engana. Então, a restrição e submissão aos pais, tal como Cristo prestou aos seus, parece insuportável. Menino, não vá não pra lá. Não, pai, fica com raiva. Não vou pra lá, meu. Aí, né? O espírito de subordinação aos pais agora se torna insuportável para ele. Porque ele chegou a enxergar o quê? Que o erro é o certo, mas não sabe ele que está indo no caminho errado. Então, acho que nós terminamos aqui o futebol. Então, próximo jogo de bola. Aqui ela falou do futebol e do futebol americano. Isso é futebol de modo geral, né? É uma outra coisa que tem nos Estados Unidos. Mas se eu quiser especificar o que ela disse, foi isso. Ela falou do futebol americano. Deixa aqui. Como ela falou, né? Do futebol americano. Ela só falou uma vez do futebol americano.
Aí vem o cricket. Hã? Cricket é um jogo da. É, não tem você já viu. Até passa nos filmes, né? Dos americanos lá. Um homem com uma bola de beisebol que joga para outro bater e sai correndo. É isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que é isso, ó. Cricket. Vou aumentar aqui o tamanho. Dá para enxergar aí? O pessoal do online tá vendo também. É. Cricket é um esporte originário da Inglaterra, semelhante ao futebol, ou ao beisebol, que é é jogado em um campo oval com um retângulo central chamado pitch. O objetivo do jogo é marcar o maior número de corridas, chama de runs, enquanto a equipe adversária tenta eliminar os rebatedores. O cricket é popular em várias ex-colônias britânicas e é considerado o segundo esporte mais assistido do mundo. As regras do jogo envolvem arremessadores, os rebatedores e os defensores. Aquele que fica atrás e pega, né? Eu acho. E a dinâmica gira em torno de entradas. Vou ver aqui umas imagens do. Ó, tem esse jogo aí, ó. Aqui fica o cara aqui atrás, né? Para ir rebater a bola. Né? É isso aí. É isso aí que tinha nos Estados Unidos. Aí não, jogo inocente. Joga assim a bola para outro rebater e correr o chá todo. Aí você pega. Você vê que são jogos que aparentemente são inocentes, né? Jogo de bola. Esse aqui é o cricket. Pronto, é isso aí. Sim, voltar lá para lá, né? Deixa eu ver. O Espírito de Profecia. Voltar para o livro. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Então, esse é um outro jogo de bola que o Espírito de Profecia fala. Que as pessoas pensam que é só futebol, né? Mas não coloquei ali que são jogos com bola. Mostrar o texto falando que é jogos com bola. Competição, né? Aí tem o futebol. Aí tem esse que tem lá nos Estados Unidos também, que é o cricket, né? E ela fala desses jogos. Então, aqui, conselhos aos professores, pais e estudantes, na página 378. Então, diz aqui, ó. Quanto tempo é gasto por seres humanos inteligentes em corridas de cavalo, partidas de cricket e jogos de bola? Quando ela coloca jogos de bola, está colocando de modo geral. E dentre esses jogos de bola, ela citou o futebol e agora está citando esse cricket. Aí diz, mas acaso a satisfação nesses esportes, jogo de competição, dá aos homens o desejo de conhecer a verdade e a justiça? Será que dá? Desses jogos mundanos? As pessoas que estão lá assistindo ou jogando, será que elas estão pensando em Deus? Será que está pensando em pregação do Evangelho? Estão desejosos de conhecer a verdade? Será? Ou elas se esquecem de Deus nesse momento, né? Que leva a fazer coisas que não devem ser feitas. Levá-los a indagar como vai a minha alma? Será que estão preocupadas com isso? Todas as energias de Satanás são postas em operação para prender a atenção em frívolas diversões e está conseguindo seu objetivo. É ou não é? Por que Satanás gasta as suas energias nessas diversões? Para pegar os cristãos. Porque os mundanos já é deles. Já é dele, né? Ele faz para pegar os cristãos, que não é dele. Interessante, né? Já leu o texto aqui dizendo que nessas diversões Satanás imprime os seus atributos, seus maus caracteres. Satanás ele está nessas reuniões e agora Satanás gasta as suas energias, todas as energias, né? Para prender a atenção dessas pessoas nessas diversões, para que ele possa laçar. E ele diz, ele tem conseguido seu objetivo, realmente. Os adventistas têm sido enlaçados. Está conseguindo desse objetivo, né? Está interpondo seus artifícios entre Deus e a alma. Ele forjará divertimentos a fim de impedir os homens de pensar a respeito de Deus. Então ele vai forjar esses divertimentos aparentemente inocentes, né? Cujo pretexto é exercício físico, para impedir que os homens de pensarem. No outro, ela disse que Satanás ele neutraliza o Espírito de Deus. E aqui diz que eles se esquecem de Deus, né? Dos homens pensarem a respeito de Deus. Então você vê que ela fala a mesma coisa, só que algumas palavras diferentes, né? O mundo cheio de esporte e do amor ao prazer, do prazer, está contínuo sendo de alguma novidade. Quão pouco tempo, no entanto, e pensamento se dedicam ao Criador dos céus e da terra.
Então se gasta muitas horas nesses entretenimentos que são viciantes, né? E quão pouco tempo é dedicado a Deus, ao estudo da palavra, para poder entender essas coisas, né? Que nós estamos aqui estudando. Outro texto aqui, mente, caráter e personalidade. Eu acho que é isso. Mente, caráter e personalidade. É esse mesmo? É. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, Ministério para as Cidades. Esse aqui? Esse é esse, Ministério para as Cidades. Ticket. É, aqui ela vai contar uma experiência que ela teve. Deixa eu ver aqui. Na página 144. Não tá mais o tamanho, que isso aqui é diferente. Tá bom, aumento mais. Tá bom, né? Vou para 200 e... Então, na página 144, né? Ministério para as Cidades. Aí aqui o título é Por que os eventos esportivos produzem mais vibração que as promessas de Deus? O mundo está cheio de atrativos. Homens agem como se estivessem loucos por coisas imorais e vulgares, que não satisfazem. Como os vi agitados por causa do resultado de uma partida de cricket. Vi as ruas de Sydney por vários quarteirões totalmente cheias. Ao perguntar o motivo da agitação, foi-me dito que um perito jogador de cricket ganhara a partida. Fiquei triste. Não é assim que acontece com as partidas de futebol, né? Também. Ah, o Neymar, não sei quem lá, né? Quando ela ouviu isso, essa agitação foi por causa do ídolo, ela ficou triste. Aqui é o quê? É um exemplo de idolatria, né? Um jogador de cricket famoso lá que ganhou a partida e a cidade todinha agitada, né? Não é assim que acontece no jogo, né? Pronto. Aí a irmã diz o quê? Se alegrou porque isso era tudo certo? Não, fiquei triste, porque aí ela viu que aquilo dali é uma idolatria. A cidade vivendo uma idolatria. Com esporte, né? Aqui é o cricket. Então, esse sentimento que é a cidade inteira é tomada por essa agitação, essa autoestima aí para um jogador, isso o cristão não deve partilhar disso, que é o que acontece, né? Isso não é para deixar alegre, para deixar triste, né? Como a irmã White aí, quando ela viu essas coisas, ficou triste, né? Percebendo essa idolatria dos jogos. Voltar ali para conselhos aos pais, professores e estudantes. Cricket. Deixa eu colocar aqui. Partida de cricket. Deixa eu ver. Isso é na página 307. Então diz aqui, ó. Os homens tanto se podem agitar em torno de uma partida de cricket, uma corrida de cavalos, ou de frívolas coisas que nenhum bem produz a ninguém, ficaremos nós insensíveis ao ser desdobrados diante de nós o plano da salvação? Celebrem, portanto, a escola e a igreja festividades de regozijo ao Senhor. Que aqui está falando dos israelitas, né, que faziam aquelas festas judaicas, que é ao Senhor, e aqui eles celebram as partidas de cricket, corrida de cavalo, coisas frívolas que fica aqui, né? Que agita as pessoas. Mas citou lá do jogador de cricket, né? Então veja que aqui o Espírito de Profecia falou do futebol americano e falou do cricket, que são jogos com bola de competição. Qual é o outro jogo com bola que o Espírito de Profecia fala? Além do futebol e do cricket? Não. E o Espírito de Profecia fala. Não estou dizendo que o vôlei não é um jogo com Bola. Estou dizendo que o Espírito de Profecia ele vai citar algumas modalidades de jogos com bola que tinha no tempo de Ellen White. Aí ela citou o que aqui? O futebol americano, o cricket e qual é o outro jogo que ela cita? Com bola. Mas aí a gente pode aplicar a todos os jogos com competições, né? Feitos com bola. Ela citou o tênis. Exercício físico. Aí, ó. E aí, aparentemente é inocente, né? Mas não, porque é uma competição. Vai estimular tudo aquilo que a gente já viu. As concupiscências da carne. Quer falar alguma coisa? Cadê? Ela vai falar do tênis. Aí no tempo dela tinha. Foram surgindo outras, né? Outras modalidades. Deixa eu ver aqui que ela fala do tênis. Também lá, o conselhos a professores, pais e estudantes. Do tênis, ela parece que ela teve uma visão. Deixa eu ver aqui do começo para ver uma coisa. Perigo nas diversões. Vai falar aqui, ó. Recentemente, experiências em nossos colégios e sanatórios levaram a apresentar novamente instruções que me foram dadas pelo Senhor. Aí foi uma visão, né?
para os professores e alunos de nossa escola de Coranbougue, lá na Austrália. Vai dizer, em abril de 1900 foi designado para a escola de Avondale um feriado para os obreiros cristãos. Já vai dizendo como é que aconteceu lá, né? Na noite seguinte, parecia-me estar assistindo às partes do programa da tarde. A cena foi-me claramente mostrada, sendo-me dada uma mensagem para o diretor e os professores da escola. Aí foi-me mostrado que, aqui uma visão, né? Nas diversões daquela tarde da escola, o inimigo obtivera a vitória e que os professores haviam sido pesados na balança e achados. Senti-me grandemente aflita e preocupada ao pensar que os que se achavam em posições de responsabilidade abrissem a porta e, por assim dizer, convidassem o inimigo a entrar. Satanás está na escola. Pois assim o haviam feito ao permitir as partes que tinham tido lugar. Como professores deviam ter sido mantidos firmes, não no lugar ao inimigo, e ela falando, né? A escola de Avondale foi estabelecida não para ser semelhante às escolas do mundo. E elementos mundanos entrou no colégio adventista da época, né? E até hoje está aí. Mas como Deus revelou para ser uma escola modelo, e uma vez devia ser uma instituição modelar, aqueles que lhes estavam na direção deveriam haver aperfeiçoado tudo segundo o plano de Deus. Estava falando, né, repreendendo os adventistas. Na manhã de quarta-feira, quando eu falei aos alunos e a outros que ali se haviam reunido, dirigindo-lhes as palavras que me foram dadas pelo Senhor para dizer, eu não sabia do que devia ocorrer depois, porquanto nenhuma informação a esse respeito me fora dada. Como podiam os dirigentes da escola harmonizar as palavras proferidas e o procedimento que se seguiu, o qual era de molde a tornar de nenhum efeito as instruções que eles acabavam de ouvir da parte de Deus, não estiveram grandemente obliteradas suas percepções e teriam compreendido que essas instruções constituíam uma repreensão a toda conduta semelhante. Então ela passou o que ela teve na visão, né? Foi diretamente de Deus. Senti profundamente a importância das palavras que o Senhor me deu nessa ocasião para os professores e os estudantes. Essas instruções apresentavam aos alunos da mais elevada ordem e a pagar pelas diversões que tomaram parte depois. Diversões, né? As boas impressões produzidas era virtualmente dizer: não queremos teu caminho, ó Deus, queremos nosso próprio caminho, queremos seguir nossa própria sabedoria. É para rejeitar uma visão, né, que ela recebeu de Deus para eles. Durante a noite, fui testemunha do que se realizara nos terrenos da escola. Os alunos que tomaram parte da grotesca pantomima apresentada representaram a mente do inimigo, alguns por maneira deveras imprópria. Foi-me apresentada uma visão das coisas. Visão em que os alunos estavam jogando partida de tênis e de cricket. Foram-me dadas, então, instruções quanto ao caráter dessas diversões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Foi o que nós comentamos, né? Que os esportes, eles são idolatria. Não é só o futebol que tem ídolos. No cricket tem ídolos. A gente viu lá em Sydney, que ela falou o exemplo lá do jogador que agitou a cidade inteira por ter vencido a partida. Aqui tá colocando tênis, jogos com bola, né? Então, apesar das pessoas focar muito no futebol, mas é os esportes de modo geral. Eles causam, eles são espécies de idolatria, como ídolos das nações, colocou aqui. Aí ela continua. Aqui foi para falar do tênis, né? Porque se a irmã cita o tênis, cita aqui, ó, partidas de tênis. E aqui é mais sério ainda, porque foi uma visão que o Senhor deu a ela, repreendendo esses jogos, essas diversões. Quer dizer, nós temos a Bíblia condenando essas coisas que tem nesses esportes, nesses jogos. Temos o Espírito de Profecia falando, a irmã comentando as características desses esportes. E agora temos uma visão de Deus dado a ela condenando essas coisas. Quer mais certeza do que isso? E esse é o caminho dos mundanos, né? Sim, partida de tênis e de cricket, né? Continua. Havia no campo dos esportes, agora de modo geral, né?
Mas que espectadores visíveis, Satanás e seus anjos ali estavam, produzindo impressões nas mentes humanas. Não é isso que acontece? E corrompe a mente, os que estão ali, produzindo impressões nas mentes humanas. Anjos de Deus, ela está contando aqui o que acontece no campo espiritual. Dos esportes, né? No campo dos esportes, tá colocando aqui, ó. No campo dos esportes, viu o quê? Mais que espectadores visíveis, os seres humanos ali assistindo ou participando daqueles jogos, né? Mas Satanás e seus anjos estavam lá, produzindo impressões erradas na mente dos seres humanos que estavam ali presentes. E aí diz: anjos de Deus que ministram aos que hão de herdar a salvação, também se achavam presentes, não para aprovar, mas para dar sua desaprovação. Ela viu isso na visão. Tá vendo aí? Sentiam-se envergonhados que de tal exibição fosse apresentada por professos filhos de Deus, o adventista do sétimo dia. As forças do inimigo obtiveram a decidida vitória, sendo Deus desonrado. Deus foi desonrado. Aquele que deu a vida para purificar, enobrecer e santificar os seres humanos foi ofendido com o que ali se fez. Olha só. Deus foi desonrado, ofendido com o que ali se fez. E tá falando de quê? De jogo de bola, de competição, né? Ouvindo uma voz, volvi-me a ver quem falava comigo. Então, digna e solenemente disse a alguém: esta é a celebração do aniversário da fundação da escola. Esta é a oferta de gratidão pelas bênçãos que ele vos tem concedido. O mundo faria, nesta comemorativa ocasião, uma oferta aceitável como essa. Que isso aí é a prática dos mundanos, né? Os professores estão praticando o mesmo erro que têm tido cometido vez após vez. Deviam aprender a sabedoria e a experiência do passado. E ela vai continuar aí repreendendo os professores e dirigentes lá da escola adventista. E aqui foi uma visão, né? E ela contou o que acontece no mundo espiritual dos esportes. Satanás e os anjos ali presentes, imprimindo nas mentes pensamentos errados para que eles possam falar ou praticar. E os anjos de Deus estão ali só registrando os professos cristãos que participam daquilo ali. Pesado fosse na balança e achado em falta. Olha, cometeu mais um pecado, fez isso. Alimentou o orgulho, fez isso, fez aquilo. Só, só não para aprovar, mas para reprovar, como diz ali, né? Para desaprovar o que está sendo feito nesses esportes. E aqui eu coloco no campo do esporte de modo geral. Então, percebam que tem o princípio esportes. Ah, mas aqui não tem basquete, aqui não tem, diga outra modalidade de esporte aí. Mas são esportes? Enquadra-se nele. Enquadra-se. Não é porque ela não citou que não vai se enquadrar aqui, né? Os outros jogos com bola, né? Com basquete, não sei se vai falar de beisebol, não precisa falar de beisebol, mas deve falar. Bola. É, Diferente é um de esporte, né? Tem esporte. competição, vai gerar todos aqueles sentimentos errados, né? Que Satanás imprime na mente dos que estão ali e vai receber a desaprovação dos reino de Deus. Vai ser o mesmo resultado. Por isso que, né? A gente aprende o princípio e aplica o princípio nas situações. E o resultado vai ser o mesmo. É, pronto, ping-pong, ela não fala de ping-pong. Foi esporte com espírito de competição. Não, o ping-pong não é o jogo de mesa? Os Jogos Olímpicos parece que tem, né? O jogo de mesa. Tênis, que é na quadra de esporte, né? E tem o jogo de mesa, que é o ping-pong. Qual é o outro jogo de bola que o Espírito Oficial fala? Bola. Hum. É boliche. Hã? Tem boliche, tem O Espírito basquete. Sim, eu tô falando que os jogos que ela cita. Ela citou o futebol americano, falou do cricket, falou do tênis e ela falou agora, vai falar agora do boliche. Vamos ver aqui o boliche. Disse aqui, para conhecê-lo. Ah, você pensava que é só futebol? É não. É os esportes. Deixa eu ver aqui. Boliche. Boliche. A coisa é muito mais ampla do que a gente imagina. Aqui. Até o título, ó, Prazeres do Mundo. Aí você tá aquela passagem que a gente leu. Não é João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é João 2,15. Então, esses mundanos, o amor do Pai não está neles, né?
Aí vem, o verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversões. Porque eu falei do ambiente, né? Pode ser nesses lugares, né? Cadê? Porque corrompe. O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversões. Não entrar em nenhum lugar de diversões. Aí ela cita algumas coisas de diversões, mas imagina as diversões que tem hoje, né? O cristão não pode ir lá. Nem empenhar-se em nenhum entretenimento sobre o qual não possa pedir a bênção de Deus. Nesse lugar não tem como pedir a bênção de Deus. Mas que eles orem lá, mas não tem para receber a bênção de Deus lá. Então, se é um entretenimento que não tem como pedir a bênção de Deus, porque é uma coisa que ele desaprova, então, para que vão estar lá? Para que ela focou mais o ambiente. Aí vai citar algum exemplo. Ó. Não será encontrado no teatro. Você vê que vai não vai falar de teatro, né? Não será. Por isso que as pessoas falam muito do teatro. Ah, lugar de diversão deve se reunir. É no teatro, que a minha mãe fala muito. É, fala no teatro. Não será encontrado no teatro, no salão de bilhar e ou no boliche. O que é esse salão de bilhar aí? É o quê? Sinuca? É, sinuca, sinuca. É lá, Jogar. é, antigamente é bilhar, hoje botaram sinuca, né? Ah, É aquela mesa, ah. olha, Ah, então, então quer dizer que os cristãos não podem nem jogar sinuca. Olha, no boliche, é boliche é uma coisa mais vou colocar aqui, jogo com bola também. Não tinha visto isso, vou colocar aqui. É mais que conhece mais como sinuca, né? Nem tinha visto aqui a sinuca, olha. Vocês falam aí que eu não sabia. Sinuca. Salão de bilhar e sinuca. Você vê que essa mesa de bilhar ou sinuca tá associado sempre a um lugar a um bar, né? Quando vai a um bar e tem ali na hora de jogar, né? Bebida e jogo junto. Ou para afogar a mágoa que perdeu ou para comemorar o jogo que ganhou. Fomenta o alcoolismo. Tem mais falar aqui, ó, do boliche, né? Aqui a falta da dança, né? Não se unirá os alegres dançarinos, nem condescenderá com quaisquer outros prazeres enfeitiçantes que exclua a Cristo da mente. Eu já disse que se esquecem de Deus, que não lembram-se de Deus, agora que exclui Cristo da mente, né? Aí vai continuar a repreender, né? Aos que pedem essas diversões, respondemos: não podemos condescender com elas, em nome de Jesus de Nazaré. Ide em espírito ao Getsemane, contemplai a angústia de Cristo por nós. Aí vai fazer essa reflexão, né? Para não se envolver com essas coisas, porque tira a mente de Cristo, tira a nossa mente de Cristo, né? Então aqui é um texto que ela fala do boliche, jogo de bola. Então esse jogo de bilhar é um jogo de salão. Tem outro jogo de salão além desse? É, o Totó. Vai se enquadrando, né? Sinuca, Totó, aquele jogo que, como é? Que eles apostam. Aí é jogo de aposta, né? Da roleta. Pronto, se for para pensar nos jogos que existem mundanos, aí é um muitos, né? Para não ter falado, mas aplicar o mesmo princípio. Mas vamos lá. Conselhos sobre mordomia. Página 146. Cadê o bicho mesmo? É 146, é. Então diz aqui, tal exemplo faz certa impressão na mente da juventude. Notam os bingos, jogos e são aceitos pela igreja, né? E pensam haver algo fascinante nessa maneira de obter recursos. Aí é usando jogos para obter recursos, né? Um método mundano para poder ele ter recursos, para poder fazer alguma coisa na igreja, né? O jovem está rodeado de tentações. Entra no salão de jogo, e deve ter um monte de coisa lá, para ver o esporte. Então, eles entram na pista de boliche para ver o esporte. Então, o esporte aqui é o boliche, certo? Vê que o dinheiro é embolsado pelo que ganha. Isso parece tentador. Parece um modo mais fácil de obter dinheiro pelo trabalho árduo que requer perseverante energia e economia estrita. Imagina não haver nisso nenhum mal, pois se tem recorrido a jogos semelhantes, visando obter recursos em benefício da igreja, né? Satanás coloca uma coisa boa, não, é para benefício da igreja. A igreja está precisando de fazer uma reforma e a gente não tem dinheiro. Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar os jovens para jogar boliche, vamos cobrar um ingresso para eles poderem entrar e poder jogar o jogo de boliche. E aí, com o dinheiro que a gente arrecadar para a igreja, a gente vai fazer a reforma. Não é uma boa? Não é? Não, Satanás coloca uma coisa boa, mas por trás.
Sempre tem alguma coisa por trás. Eu O sei. que ela diz aqui é que não se deve obter recursos para a igreja desse modo. As pessoas devem trabalhar, as pessoas não trabalham, você paga uma oferta e dê para a igreja para fazer A o que ela igreja, precisa. E não, não usar esses métodos mundanos para poder ganhar dinheiro. De maneira mais fácil, né? De maneira fácil, né? Os caras falam aqui do esforço árduo. Cadê? Nós aqui. Cadê? Entra na pista de boliche para ver o esporte. Ver a competição lá do esporte do boliche. Aí paga, né? Aí vê que o dinheiro é embolsado pelo que ganha. Isso parece tentador, parece um modo mais fácil de obter dinheiro do que pelo trabalho árduo, que requer perseverança, energia e economia estrita. Imagina não haver isso nenhum mal. Você vê que esses jogos, essas coisas, elas são aparentemente inocentes. Por quê? Porque são para obter recursos em benefício da igreja, né? Não é coisa dos jogos aí, dos esportes. Não, é para jogar bola, para beneficiar o corpo, a mente, né? Mas por trás existe essa questão aí errada de transgredir a lei. Então, aí, existem textos aí que ela fala do boliche, né? Então, jogos com bola, já falou do futebol, futebol e futebol americano, falou do cricket, falou do tênis, falou da sinuca, o bilhar e falou do boliche. Tem mais algum jogo com bola que ela fala condenando? Eu acho que não. Também não achei. Ela falou do beisebol, mas não sei se falou no tom assim, no contexto de divertimentos proibidos, né? Mas também que se aplica. É, também se aplica. É, jogos com bola. Jogos com bola é só esses que eu achei nisso de profecia. Esses cinco aí. E achamos um hoje, né? A sinuca. Um jogo de bilhar. Qual é a outra coisa que ela fala, que a gente já leu, que tá no campo dos esportes? A gente leu aí, uma vez. A gente já leu já. Um outro esporte aí. Vê os tópicos que eu fiz certo aqui. Tópico um, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Pronto, ela citou esses cinco, né? Tópico 5. Qual é o outro esporte que ela fala? Também ele fala do beisebol. Vou dar uma olhada aqui sobre essa questão do beisebol que eu achei. Tá aqui, conselhos aos professores, pais e estudantes, na página 229. O trabalho manual e os jogos. A opinião geral é que o trabalho manual seja degradante, todavia os homens se exercitam tanto quanto lhe apraz. No cricket, ela fala aqui, ó, no beisebol e em competições pugilísticas. Então ela também coloca aqui o beisebol, que é um jogo de bola, né? Todos sabem, como um divertimento proibido pelo povo de Deus. Então eu acrescentei aqui o beisebol que alguns exemplos de jogos com bola que existia no tempo da Ellen White e que é uma diversão mundana. E aí, esses jogos, nós observamos que eles têm elementos mundanos por conta de uma principal motivação que é o espírito de competição. Então, vimos que o espírito de competição, ele causa nas pessoas sentimentos errados. Então, por isso que o povo de Deus deve se afastar desses jogos, né? Porque ele gera muitas coisas como agressividade, orgulho, vaidade, busca de aplauso pessoal, né? Rivalidade, então violência, linguagem imprópria para um cristão falar. Então, causa um ambiente totalmente corrompido. E assim, os que se envolvem nessas atividades não pode refletir o caráter de Cristo dessa maneira, né? Então, essa prática que os mundanos têm o hábito de fazer, os cristãos devem se afastar. Vamos fazer agora a análise dos jogos com bola que é permitido. Tem que ser jogos com bola que não tenha competição, porque os esportes têm espírito. Aí eu vou mostrar aqui alguns textos, vou mostrar aqui alguns textos do Espírito de Profecia e vai falar de que é permitido jogar bola. São pouquíssimos os textos que falam disso aí, né? Que gera até uma confusão no começo, mas quando a gente começa a analisar o contexto, a gente vê que tem um sentido do porquê que ela falou aqui. Que fala que ela disse que não vê mal algum em jogar bola. Tem um texto que ela fala assim. Mas tem que ler lá para entender o porquê, né? E a gente vai ver que são jogos que não tem competição. Aí, nesse caso, é permitido. A gente vai pegar esses textos dela que fala isso, e a gente vai pegar aqui alguns exemplos de jogos de bola que podemos jogar.